Estamos de volta com o nosso programa Celebração. Estamos falando sobre o batismo, dentro da salvação. Eu já disse que o batismo não é um fim, o batismo é um meio para chegarmos a um fim maior, e este fim é a vida eterna, este fim é a salvação. Ou seja, sem a salvação, o batismo cai por terra, não tem razão de ser. A grande questão que se tem nessa história toda, e a questão que levanta-se, e a questão que eu, antes de ser católico, batia muito, eu fui um daqueles que tanto ofendia os católicos, eu era um daqueles que chamava os católicos de burro, de herege, né? Que não conheciam a palavra de Deus. Mal eu sabia que só tinha uma Bíblia por causa da Igreja Católica. Mal eu sabia que só tinha uma Bíblia por causa dos papas, não é mesmo? Bem, então, a tônica está, como é que esses católicos batizam crianças? Que pecado uma criança tem? Vamos, mas não é agora, tá? Eu estou falando primeiro sobre a salvação. Não dá para falar sobre batismo sem que primeiro falemos sobre salvação. E eu falei já para vocês que quando a gente fala de salvação, a gente fala de João 3,16, né? Atos capítulo 16, versículo 31. Quem crê em Jesus se salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O carcereiro perguntou para Paulo e Silas: que devo fazer para me salvar, para ter a vida eterna? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Porém, nós saímos dessa superfície. Eu mostrei para vocês que em Mateus, no capítulo 19, quando aquele jovem rico chegou com Jesus e perguntou: bom mestre, que devo fazer de bom? Que boas obras devo fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Né? Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, esse castelo de que basta crer em Jesus para ser salvo, isso aí, cuidado. Cuidado com essa informação, porque para todo lado se crê, basta fé, porque se tiver fé, ok? Depois nós vamos pegar aquele texto bíblico: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Jesus vem dizer para aquele jovem rico: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. O que são os mandamentos? O que são os mandamentos? Senão atitudes objetivas, palpáveis, concretas. Atitudes que dizem respeito a Deus e ao próximo. É amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, muito cuidado com essa. Basta a fé, está tudo resolvido. Certo? Então, precisamos da fé, precisamos crer, precisamos guardar os mandamentos. É necessário que trilhemos este caminho, que guardemos os mandamentos, porque sem eles vai ficar complicado. Um outro elemento, Mateus capítulo 25, precisamos das boas obras. Precisamos das boas obras para alcançarmos a salvação. Sem as boas obras, Jesus falou, Mateus capítulo 25, leia lá. Eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede. Eu era forasteiro, estava doente, estava na prisão. E tu acolheste-me em todas essas circunstâncias. Porque acolheste-me, entra na vida. Tu serás salvo. Quando foi que te vimos nessa circunstância? Quando fizestes a um dos pequeninos.
Mas aqueles que me viram nessa circunstância na pessoa dos pequenos e não fizeram isso, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, não é a palavra de Deus que está dizendo, não basta apenas crer essa fé. Ok? Se questiona tanto o batismo. Sabe o que é incrível nessa história toda? O que é incrível nessa história toda? Que o batismo administrado às crianças é simplesmente para promover a salvação. Mas parece que as crianças não precisam dessa salvação. Se o próprio Jesus já disse que delas é o reino. Eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas o erro desta interpretação. Esta omissão do batismo às crianças, delas é o reino dos céus. Não impeçais, os próprios apóstolos de Jesus estavam impedindo as crianças de aproximarem-se de Jesus, porque muitos levavam, os adultos estavam levando as crianças para serem tocadas, para serem abençoadas, para que Jesus impusesse as mãos sobre elas, e os próprios discípulos de Jesus estavam impedindo que este gesto acontecesse, essa aproximação das crianças de Jesus, e por isso ele vai dizer, não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então o batismo ele é um meio para levar-nos a Deus, para levar-nos ao céu, para levar-nos à salvação. Por que impedir? Por que se bate tanto nesta tecla contra a Igreja Católica, como eu fiz muitas e muitas vezes, e a gente escuta isso por aí, meu Deus, que palavras tão grossas que muitas pessoas têm dirigido a mim. Você é cristão, meu irmão? Você está salvo? Quando Pedro falou com aquela criada lá no pátio do sumo sacerdote, alguém disse para ele, o teu falar te condena, tu és um deles. Muitas pessoas, elas dizem com todas as letras de quem elas são, porque o falar, a linguagem que usam, diz de quem elas são. Então é necessário que nós olhemos vários fatores aqui que são de suma importância para a salvação. Não é apenas o batismo, não é apenas essa fé, basta crer em Jesus, não. Precisamos de boas obras, precisamos guardar os mandamentos, vamos aprofundar um pouquinho mais, precisamos também de penitência. Lucas capítulo 10, do 13 ao 14, veja o que, eu não vou ler o texto, vê o que está escrito, Lucas capítulo 10, do 13 ao 14, vejamos também o que foi que Pedro falou para aquela multidão, arrependei-vos e convertei-vos. Então nós precisamos de penitência, é necessário que façamos penitência. Vamos para mais um ponto, precisamos de fazer sacrifícios e renúncias para alcançarmos a salvação, é palavra de Deus. Leia isso em Lucas capítulo 9, versículo 23, depois em Marcos capítulo 9, do versículo 42, 43, 45, se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Se as tuas mãos te fazem pecar, arrancas e joga fora. Os teus pés, corta e joga fora. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para a salvação, não basta esse crer, é preciso fazer renúncias, é preciso fazer sacrifícios. Precisamos de vigilância e oração. Tudo isso para a salvação. Leia lá, Mateus capítulo 26, versículo 41. Precisamos dos sacramentos. Precisamos dos sacramentos. Eu comecei o texto, lendo João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de Jesus dizer isso, ele primeiro disse ao doutor Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito
não pode ver o reino dos céus. Preste atenção nisso. Nós vamos voltar depois com mais detalhes em cima disto. Mas neste momento que eu estou querendo dizer que para a salvação não basta, estou dizendo, não basta simplesmente crer, não basta simplesmente a fé. É fé, guardar os mandamentos, boas obras, penitência, sacrifícios, renúncia, oração, vigilância. E eu estou dizendo agora que precisa dos sacramentos. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. João, ainda nos sacramentos, capítulo 6, versículo 54. Abra sua Bíblia, João, capítulo 6 e o versículo 54. Jesus está dizendo para nós: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estou falando de batismo através da porta da salvação, salvação que é o fim. Estou falando para você agora que nós precisamos dos sacramentos. O batismo como um sacramento de salvação. A Eucaristia como um sacramento de salvação é a palavra de Deus, meu irmão. Eu não estou inventando nada, é a palavra de Deus. Isso aqui é um ensinamento apostólico, não é uma invenção espúria e tardia da Igreja Católica. É uma pregação apostólica e eu vou lhe mostrar isso. Nós não podemos compreender a história da Igreja do século XVI para cá. Se quisermos ser fiéis à palavra de Deus, nós precisamos mergulhar em 20 séculos de história, inclusive naqueles 3 primeiros séculos que não se tinha a Bíblia. O Novo Testamento ele só foi produzido em 393. Quando foi definido o catálogo, a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Você sabe a luta que teve para que esses 27 livros fossem selecionados? Você sabia que esse Apocalipse que nós temos, ele não entraria na lista do Novo Testamento? Hebreus, Tiago, Judas, parece-me que são 7. Eles foram tidos como deuterocanônicos, e foi a Igreja Católica Apostólica Romana, através de bispos, através de padres, através de papas, que definiram os 27 livros. É no ano 393 que nós vamos ter os 27 livros do Novo Testamento. Então nós precisamos, se queremos ser fiéis à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus, nós temos que ir, inclusive, àquele período, aqueles séculos, 3 séculos do cristianismo, que não se tinha ainda essa palavra de Deus, tal como nós temos hoje. Não havia uma definição clara quais são os livros canônicos. O que é um livro apócrifo, o que é um livro deuterocanônico, esse foi um trabalho da Igreja. A Bíblia por si só, não há uma página da Bíblia que diga: olha, os livros que precisam compor-me é o Gênesis, é o Apocalipse, é o Mateus. Não existe, a Bíblia não diz isso. Quem disse isso foi a Igreja. Foi a Igreja que incorporou o Antigo Testamento, a escritura judaica, para o seu cânon, para a lista dos seus livros sagrados, e ordenou a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Então é necessário que a gente mergulhe como aqueles primeiros cristãos entendiam a história da salvação antes que eles tivessem uma Bíblia na mão para se basear. Você sabe quando foi escrito o primeiro evangelho? O Evangelho de Marcos? Porque o primeiro escrito, embora esteja aqui o de Mateus, mas não foi o de Mateus. Quantos anos depois de Jesus, os apóstolos de Jesus pregavam a palavra de Deus sem ter uma Bíblia na mão, sem ter uma escritura na mão. Então, queridos irmãos, voltamos. O vídeo já está ficando pesado, né? Mas eu volto. Eu volto com esta questão dos sacramentos. Para a salvação, preciso dos sacramentos. E eu falei aqui de 2.
Quem não nascer da água e do Espírito, Jesus está falando do batismo. João 6,54, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem a vida eterna, não entrará no reino dos céus. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Então, queridos irmãos, vamos considerar e dar valor com toda certeza ao santo batismo, porque é um meio, mas não basta. Não pense que você recebeu o batismo, você creu em Jesus, está tudo resolvido. Não é por aí a situação. A gente volta com este tema, porque o nosso objetivo, eu, mais que muitos, tenho o dever de falar desta palavra. Porque se teve alguém que combateu, que apontou o dedo, que acusou a Igreja Católica, inclusive neste quesito, esse alguém fui eu. Eu posso bater no peito e dizer, por minha culpa, por minha máxima culpa. Eu levei muitos católicos a pisar no batismo, a pisar na Eucaristia, a pisar no Papa, a pisar em todas aquelas coisas sagradas que a Igreja Católica prega. Repito-me, tenho que bater no peito e dizer por minha culpa, por minha máxima culpa. Então, queridos irmãos, o meu objetivo simples, porém de coração, é que você compreenda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Nos encontraremos ainda neste tema sobre o batismo.